Gente, estamos aqui hoje em mais um episódio do Em Família e hoje a gente tem o prazer e a honra de estar recebendo a Aldelúcia Castro, mãe, psicóloga, terapeuta neurocomportamental, uma referência na área de saúde mental e, além disso, professora das maiores faculdades aqui da nossa região. Doutora, se apresenta um pouco aí para o pessoal e conta um pouco da sua história para a gente. Doutor Leonardo, é uma satisfação participar do seu podcast. Aceitei o convite assim com a maior alegria, né? Eu te conheço, sei da sua competência, capacidade, por isso nós estamos aqui para falar dessa temática tão importante. Eu trabalho há 21 anos como uma profissional, psicóloga, cognitivo-comportamental, trabalho nessa área também de situações de conflitos com pais em processos de separação, crianças e adolescentes que chegam até o consultório para fazer as psicoterapias, e é o que a gente recomenda sempre. Gente, diante de situações conflituosas em casa, problemas, levem para um profissional qualificado que possa orientá-los e aceitar o contexto familiar. Inclusive, eu peço que tanto no casal, pais ou mães, busquem ajuda, inclusive para saber lidar com os filhos e não impactar de forma negativa esse momento que é difícil da vida. Não, e a importância disso, para vocês terem uma ideia, uma coisa que o pessoal sempre me pergunta aí no Instagram é como que eu fui para o direito de família. E boa parte disso se deve a um acompanhamento que eu fiz com a doutora Aldelúcia, né? A gente foi buscar esse caminho, eu fui tentar descobrir qual caminho eu iria seguir. E conversando com ela, através até mesmo de um mapa que a gente fez com o estudo da neuropsicologia e de questões comportamentais, eu vi que realmente a minha vocação era essa e graças a ela, em parte, é por isso que a gente está aqui. Então hoje vai ser um prazer da gente estar conversando a respeito disso e falando um pouco sobre o que funciona para as crianças, o que vai funcionar para os pais, o que vai funcionar para o relacionamento. Ela vai contar um pouco para a gente aqui de início a respeito, primeiro, do impacto, porque é o que a gente sente. Né? A gente vai falar primeiro do impacto do conflito para depois entrar no conflito em si. Como que isso reflete na vida das crianças e dos pais, Aldelúcia? Olha, eu fiquei extremamente agora lisonjeada. Eu tenho que abrir esse parêntese aqui para falar do seu depoimento. Foi muito lindo. Ele fez o processo de avaliação neuropsicológica que promove o autoconhecimento, né? Tem especialização na área da neuropsicologia. As pessoas fazem toda a bateria de testes para saberem sobre si, funcionamento cognitivo, atenção, memória. Inclusive, quando você se conhece, você consegue administrar a sua vida, achar os seus propósitos, o que realmente você deseja. E, enfim, são várias outras especialidades. E, principalmente, nesse momento de impactar, que é a sua pergunta, né? Sim. Como isso acontece e afeta a cognição e o emocional de crianças e adolescentes. Olha, se a gente tem de base, e a base de uma família é o pai e a mãe em conjunto, ou uma mãe e outras pessoas, parentes próximos, esse primeiro acolhimento nos primeiros anos de vida, Leonardo, impacta muito, porque é a hora de formar a base dessa criança. A estrutura cognitiva, principalmente, ela se forma de 0, na verdade, a 3 anos de idade, onde precisa haver o afeto, a segurança que a família passa. Tudo isso vai ajudar na construção da cognição, de uma boa atenção, de uma boa memória, do raciocínio. Então, são momentos, o afeto afeta. Se ele for de forma negativa, o desenvolvimento neurocognitivo, emocional e o próprio equilíbrio da pessoa que está em desenvolvimento. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com as falas dos adultos para com as crianças de qualquer forma. É interessante saber, eu costumo falar muito, que muitas vezes os pais gritam com os filhos, né? Eles estão passando por situações difíceis e eles gritam, eles se descontrolam. Por que isso acontece, gente? Ninguém é tão perfeito assim que não vai passar por uma dificuldade e não desequilibrar. Mas, se você tem um filho em casa, é preciso ter ciência de que o seu mal-estar não pode ser transmitido. E quando eu falo que os pais gritam, quem está desequilibrado, na verdade, são os pais. E às vezes eles falam assim, não, a criança me irritou, meu filho me irritou, falou muita coisa e eu saí do eixo. Ok, saiu, mas você está errado. Porque a criança ainda não sabe, ela está em construção, ela não sabe de muitas coisas da vida. O adolescente está em processo de transformação, com a mudança hormonal, com a mudança de fases da vida, enfim, N questões. E o adulto? O adulto deveria estar mais bem preparado ou, no mínimo, ciente de que, se não está, precisa buscar apoio e suporte, porque impactam, sim, de forma negativa a vida, principalmente o psique
e a emoção dessas crianças e adolescentes. Uma coisa que eu já vi muito interessante, né? Já vi em várias palestras, livros que eu já li, foi falando que a criança, quando ela está se formando, se a gente for reparar, até como adulta, a gente tem hábito ou de fazer algo igual aos nossos pais ou exatamente o oposto, como se fosse um negativo daquilo, porque a gente acaba repetindo certas tendências. Por isso que às vezes algumas pessoas falam, nossa, isso aconteceu com a minha mãe, com meu pai, vem acontecendo comigo. E repetindo esses padrões. Eu vejo que às vezes uma parte dessa questão dos conflitos familiares vai levar com que aquela pessoa também venha a ter conflitos ou venha a ter problemas parecidos, ou às vezes até mesmo cria uma ideia sobre algo por um motivo errado. Eu tô certo sobre isso? Certíssimo. Quando a gente fala em neurociência, principalmente, nós temos o quê? O que faz um ser humano? Ele traz bagagem genética, que é isso que a gente vem colocar, tendência a vir com predisposição à ansiedade, ou um transtorno depressivo, ou algum outro tipo de transtorno, ou principalmente repetições comportamentais. Aquilo que você vivencia, de certa forma, vai sendo reforçado ao longo da vida, e se os pais se comportam de uma determinada forma, eles têm uma tendência a transmitir isso para os seus filhos, e seus filhos vão absorver essa forma de comportamento, principalmente esse eixo familiar, essa rede familiar, como ela já acontece, e se ela tiver uma distorção, uma patologia ou uma psicopatologia, isso é transmitido para o outro, reforçado ao longo dos anos, e aí corre risco, sim, chega na adolescência, vida adulta, repetir comportamentos, inclusive disfuncionais, dos pais ou das pessoas que eles conviveram. E aí a gente está falando a respeito dessa questão do conflito, mas e quando a gente entra na ausência? Quando falta, por exemplo, a figura do pai, que geralmente é o que acontece, o que isso impacta na formação de uma pessoa? E às vezes eu te faço mais uma pergunta. Existe uma diferença nesse impacto para o caso de uma filha ou de um filho? E qual seria? É interessante a gente lembrar da importância, assim, da figura paterna no seio familiar, e muitas vezes é o que a gente não tem, né? Sim. Tem muitas mães que criaram seus filhos sozinhas, com a ajuda, às vezes, de uma avó, de um avô. Uma outra pessoa da família pode, sim, fazer esse papel de até mesmo uma figura paterna, uma referência de força. E o que a gente deve prestar atenção é que, na verdade, eu costumo dizer, nem precisa ser uma figura masculina ou feminina mais, né? Tudo vem mudando, a ciência vem provando que o importante é você ter alguém que, de fato, acolha essa pessoa, que aceite a pessoa como ela é, que não dite as regras de forma autoritária. A gente precisa trabalhar com a figura de autoridade, que é essa figura que compreende o outro. Eu vejo muito a comunicação verbal de forma agressiva, ou chamada comunicação violenta nas famílias, que são as imposições. Se a gente pensar que as pessoas deveriam se comunicar melhor, aceitar o outro como ele é, orientar e principalmente fazer perguntas para que você saiba o que esse outro traz, o que ele pensa sobre o mundo, sobre a situação, para acolher e pensar em estratégias em comum, ao invés de apenas imposições, a nossa vida mental seria muito mais saudável, porque o meio familiar seria um meio acolhedor em construção constante, evolução constante. Não tem pai ou mãe que possam se dizer que eu estou pronto. Eu tenho, entre aspas, uma formação e sei criar filho. Mentira. Nasce o pai, nasce o filho. Nasce o pai a partir do momento que se tem um filho. E a história e a construção é uma evolução dos dois. Por isso que nós temos que ter aceitação e não imposições. Falta, às vezes, a figura paterna, vai impactar? Vai. Falta a figura materna, vai impactar? Vai. Separações. Nunca existe um processo desse que acontece algum caso do tipo, né, onde há uma ausência de alguém que seria importante no eixo, que não vai deixar de trazer um certo prejuízo. Mas as pessoas precisam entender que isso acontece, mas que não é justificativa para você ter depois um mau comportamento ou se apoiar nisso para dizer de insucessos na vida. Sim. Porque isso acontece com todo mundo, qualquer um de nós, N famílias passam por contextos de problemas. Nós é que devemos saber como lidar, como instruir, como orientar.
Sim. Principalmente. Senão, é o que vai acontecer. Psicopatologias, repetições, é o que nós vamos abordar agora sobre a alienação parental nos processos de separação, que são extremamente prejudiciais. Até falando de um gancho disso, quando você tem um ambiente de amor dentro de casa, né, existe aquele não, que é o não agressivo, que você não entende o porquê, mas também tem aquele não que você fala, que você entende assim, pô, meu pai tá falando não, ou minha mãe tá falando não, porque ele me ama. Né, ele tá falando não porque ele quer o melhor para mim. Não é aquele não do grito, do xingo, do sai daqui. A pessoa recebe de outra forma e ela vai entender aquele não de uma outra forma para ela até poder passar isso para frente. Né? Então, às vezes, assim, achei muito interessante quando você falou que não necessariamente uma figura paterna, mas ter uma figura de amor, uma figura que compartilha, porque às vezes quando fica também, é claro, todo mundo é humano, está sujeito a erros, então às vezes, o que a gente está falando aí, né, muitas vezes a mãe cria o filho sozinha, e aí quando isso acontece, é claro que sobrecarrega, né, a pessoa tem que dividir a vida dela com a vida do filho, todas as responsabilidades, questões financeiras, então acaba que pesa e todo mundo acaba ficando estressado, você não vai pensar, aqui a gente está tendo uma conversa onde a gente está pensando tecnicamente, racionalmente, o mundo ideal, vamos dizer assim. Mas no dia a dia, nem sempre dá para ser o ideal, né? Às vezes a gente dá uma escorregada. Então, isso acontece e por isso é tão importante a gente ver e tentar refletir e trazer essas questões que a gente está conversando aqui no seu dia a dia. A doutora falou aí sobre as questões de alienação parental e isso é uma coisa muito forte que a gente vê em casos de separação, até puxando esse gancho aí da separação, porque quando as pessoas se separam, muitas vezes, no cabo de guerra da separação, o filho é o cabo, né? Então, fica um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e às vezes coloca uma coisa na cabeça, sua mãe está entrando com processo de pensão alimentícia contra mim, sua mãe está querendo isso, está querendo aquilo, e aí como que isso é interpretado pela criança e o que a gente tem de consequência a respeito disso? O que você vê? É muito triste essa realidade, quando os casais estão em briga, né? Não tem uma separação amigável, vamos dizer assim, principalmente porque eles precisavam se compreender primeiro, entender por que estão separando de uma forma madura, eu vou dizer, para não impactar nos filhos. Os filhos não têm culpa de nada e é o que mais acontece. Usar para ser depósito, né, de falar sobre o seu mal-estar ou acusar um dos cônjuges na relação. Então, o alienador sempre tenta falar mal da outra figura para essa criança. A depender da idade, eu falo que em todas há um mal-estar, mas principalmente quando deposita-se uma pessoa achando que eu estou partilhando com você uma situação e, na verdade, atrás dessa fala tem uma fala que desconstrói a figura do pai ou da mãe para aquele filho. Isso é extremamente negativo. Eles precisavam conversar com os filhos e falar abertamente sobre o que acontece de um modo compreensível para que esses filhos entendam o porquê da separação, mas sabendo separar esse afeto, né? A criança não tem culpa e muitos usam mesmo o filho para atingir o outro, né? O ex, sim, no caso. E eu peço maturidade desses pais, porque a criança, a depender do que ela escuta, ela não está preparada, ela vai escutar algo a mais que ela nem sabe o que fazer, não é alguém que vai lhe ajudar, porque não tem o que te dizer para amparar de fato. Então, para que depositar no filho aquilo que ele não vai te dar como retorno para resolver o seu problema? Na verdade, filhos saudáveis, quando tiveram os pais, mesmo os pais que estão separando, eles precisam ter um ideal daquele pai. A gente não pode desconstruir como um todo, porque aquilo ali forma a base até mesmo para ele acreditar, para ele confiar nos outros depois, para ele saber lidar com figuras de autoridade, inclusive. Sim. Eles precisam ter essa boa compreensão de quem são os próximos. E se a gente desconstruir isso, o risco que você corre de ter uma criança ou adolescente que não sabe lidar com figuras de autoridade, que vai se opor às figuras de autoridade, manifestar comportamentos de rebeldia, inclusive desencadear transtornos depressivos, ansiosos, irritabilidade, raivas, prejuízos escolares, principalmente com relação à aprendizagem, porque aprender é amor, e se a minha base de aprender as coisas da vida em casa está desestruturada, o que vai ser dessa aprendizagem que vem da escola,
que vem de um outro, que é externo, que eu nem conhecia, não era antes, né, um objeto de amor. Porque quando os filhos nascem, os pais são os primeiros objetos de amor. Se a gente desconstruir isso cedo e não preparados, isso não é saudável. E assim, a alienação parental, a gente vê que ela pode ocorrer daquele jeito direto, né? Que a pessoa vai falar, não, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, só que também pode ocorrer de uma forma muito mais sutil. Que é aquele assim, você sabe muito bem como é que sua mãe é, você sabe que como é que funciona isso aqui, vai descredibilizando a pessoa aos poucos. Entendeu? E aí, no meio desse... Anota as perguntas que no final nós vamos responder todas no final. E aí, isso vai tirando o crédito familiar. Eu imagino assim, agora você vai poder me responder isso. Será que a pessoa ela começa a associar isso, às vezes, se o pai tira a imagem da mãe, aquela criança, seja homem ou mulher, passa a ter uma imagem negativa a respeito de outras mulheres? Isso acontece? Acontece sim. Inclusive esquivar de relacionamentos, Sim. Criar rótulos, principalmente disfuncionais. Homem não presta, tudo igual, quer dizer, generalizar. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Para que casar? Casamento não é bom. Então, as pessoas podem, ao longo do tempo, ir reforçando isso desde crianças, chegar numa vida adulta com problemas, inclusive, de relacionamentos. Problemas, inclusive, de confiar no par, que eu acho que é a principal questão aí dos conflitos de casais. Relacionamento é confiança, né? Isso. Em boa parte. É confiança. Se for desconstruído, como é que essa pessoa vai acreditar um dia que ela pode ter uma relação saudável? Sim, e voltando para essa parte até mesmo da escola que a gente estava conversando, então quer dizer que essa questão da alienação parental ela pode afetar tanto o QI da pessoa quanto a capacidade emocional dela conseguir gerir até mesmo, não um relacionamento a dois, mas às vezes os relacionamentos humanos, um relacionamento no trabalho, a gente sabe que no trabalho precisa ter essa questão da autoridade. A sociedade precisa, né? Então, para a gente ter essa organização que a gente tem, precisa entender que tem autoridade, que tem o governo, tem a polícia, tem não sei o quê, e aí obedece toda uma lógica. Isso ficando desconstruído na cabeça da pessoa, com certeza vai afetar até mesmo até onde ela pode chegar, né? E quem ela vai ser. Imagino que de uma forma negativa. Poucos devem trazer algum reflexo positivo, se é que isso acontece. Se é que isso acontece. Inclusive, muitos falam do prejuízo profissional. Na escolha de profissões, ao inserir em mercados de trabalho, a dificuldade para lidar com as pessoas, a dificuldade nas relações interpessoais, profissionais, porque não sabem como lidar, como conversar, como eu pontuo, minhas inseguranças, tudo isso vai aparecer no meio e podem sim ser reflexo da má formação, da desestruturação de base nessa criação de filhos. E eu estava pensando uma coisa aqui, a gente estava falando sobre exatamente acontecer o oposto. E eu vejo que muitas pessoas que vêm conversar com a gente, elas falam que não está acontecendo um caso de rebeldia com o filho, mas de extrema retidão. Isso pode acontecer também da pessoa se fechar e não querer falar sobre nada, querer ficar no quarto. Hoje, eu imagino que muitas mães têm a questão com essa coisa, né, dos jogos, da internet e tudo. Muitas mães têm de passar aquela fase assim, que o filho só quer ficar na frente do computador, jogando videogame, não quer conversar com ninguém, não quer sair na rua, não quer brincar, igual a gente fazia antigamente. Isso também pode se dar ao fato, a isso que a gente discutiu sobre alienação, a ausência, sobre deturpar esses valores dentro da cabeça da pessoa? Pode sim. Em botar afetivamente, ou seja, não externalizar o que eles estão sentindo e aí partirem para outras vias de tentar extravasar esse sentimento ruim, buscando outras situações, inclusive o risco de vícios. Né? Se eu estou com mal-estar, eu tenho mais chance de buscar uma coisa para aliviar a minha dor. E aí entra em comportamento, às vezes, de automutilação, se cortar, comportamentos de choro, a própria depressão, buscar muitas redes sociais, jogos, né? Eu não quero falar sobre, então eu esquivo, converso e tento distrair. E esse momento onde a pessoa não fala sobre, principalmente das suas angústias e suas dores, isso implica em um risco ao adoecimento mental posterior. Inclusive de ações suicidas, de que a vida não faz sentido, pensamentos de desesperança podem chegar.
E é extremamente preocupante. Né? Não, e a gente, assim, uma coisa que eu já vi as pessoas falarem é que a gente precisa do estímulo, né? A gente tem que ter um estímulo para fazer ou não fazer as coisas. Às vezes, por isso que a gente sai, se diverte, para você ter aquele momento, você tá com uma pessoa que você gosta, você tem um certo estímulo. Agora, você tem que procurar estímulos, coisas que te causam estímulos, mas também que vão te fazer bem. Se você procurar um estímulo que te faça mal, você vai se prejudicar, e isso em todas as áreas da vida. Funciona assim, as pessoas precisam desse estímulo e a gente tem que focar onde a gente busca esse estímulo de uma forma que vai nos agregar e não nos destruir? Correto. Tudo que é excesso é perigoso, então se você busca amigos, pessoas que te agradam, ficar perto, né, próximo a situações e pessoas que vão promover bem-estar, isso é interessante. Nada em excesso é saudável. Então, assim, algum tipo de bitolamento que a gente fala, né, comportamento repetitivo, excessivo, corre risco de se tornar transtorno, vir a patologizar algo, que as pessoas levem seus filhos para ficarem próximos de quem eles gostam, se divertirem, deem atenção. Inclusive, os pais é que ficam hoje muito nas redes sociais e aí o filho ele brincando sozinho. Falam que vão ao shopping, mas eu vejo muito, viu, gente? Os pais vão passear no shopping com os filhos para distrair, mas estão mexendo no celular e o filho ali sozinho. Sim. Então, cadê a atenção para o filho? O que é atenção? Ela é mínima. É um olhar para o outro, realmente reparando o outro, fazendo perguntas que mostram para o outro que eu tenho interesse na sua vida. O que você fez hoje? Como foi seu dia? Como você está se desempenhando na escola? Me mostre o seu material escolar. Mostre interesse pelos filhos em qualquer idade. Isso é extremamente importante. Promove a valorização do outro, o sentimento de que eu sou importante para alguém. Isso é extremamente também importante para o futuro. Sim, e você está falando desses comportamentos repetitivos. O que você vê mais acontecer? Porque às vezes o pessoal pode não estar percebendo isso no filho, e aí ele está com alguma coisa, o início de algum transtorno, que se a gente tratar agora, claro, vai ser muito mais fácil, que acontece geralmente lá no seu consultório, que você mais percebe acontecer nas crianças e adolescentes. Então começam desde cedo com vício em jogos, não querem sair de jeito nenhum com a família, por quê? É desinteressante sair com a família. Você sai, a família não dá atenção, não brinca mais, não promove, não tem uma criatividade com os filhos. Então eles preferem ficar em casa jogando. O isolamento, não buscam amiguinhos, não querem estar no meio dos amigos, eles se fecham, passam a alimentar muito mais. Então, vem os transtornos alimentares, os transtornos do sono, crianças, principalmente crianças, com o terror noturno é sinal, bruxismo. Se os pais percebem que o comportamento da criança de repente mudou, ela era mais feliz, extrovertida, e se a família passa por qualquer tipo de conflito, aí eu vou estender não só para questões de problemas nos relacionamentos, né, de casais, mas qualquer outro tipo. Houve mudança de comportamento do filho do adolescente, atentem-se. Pode ser sinal de que é algo que está iniciando e nós podemos ter um problema daqui a pouco. Então, tentem conversar, principalmente. Acolher, eu já falei, não com falas impositivas e imperativas. Você tem que isso, tem que aquilo. Ditar regras e normas também não é viável, porque a pessoa está em construção, ela precisa aprender também. Então, você faz mais perguntas. Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos resolver tal coisa? Construírem junto um espaço. Fica muito mais agradável quando você aceita o outro, respeita o outro e constrói em comunhão. Isso é demonstrar afeto, é demonstrar amor, consideração, que é extremamente também importante para as pessoas aprenderem a ter bons afetos para as relações posteriores. Não, e dando um gancho nisso aí, né, eu lembro até quando eu era pequeno, teve uma fase em que meus pais estavam discutindo muito por causa que minha mãe estava insatisfeita com as coisas no trabalho dela, e aí eu lembro que eu tinha bruxismo e esfregava muito o pé e claro que reflete depois de ansiedade, né? Sim, com o tempo você vai, né, aprendendo a trabalhar aquilo e passa, vamos dizer assim, você entende que faz parte das relações humanas, mas sem dúvidas isso aí tem um reflexo forte na pessoa e assim, algumas pessoas podem aprender a superar, outras talvez não. Né? A depender do que ela já tem, assim, igual eu falo, de predisposição genética. Sim. Se tem predisposição de ansiosos na família, de pessoas depressivas, talvez ela é menos preparada de quem não tem essa predisposição. Sim. Então, não são todos que vão desencadear algum mal-estar, um transtorno, mas quem tem predisposição, principalmente. Agora, é interessante o que você falou, que às vezes os casais estão discutindo e os filhos escutam e eles não sabem de fato o que está acontecendo, eles ficam criando confabulações sobre, e
Por isso que é importante conversar com os filhos e falar realmente o que está acontecendo de forma aberta. Vocês sabiam, gente, a criança, por mais que ela sofra no início e adolescentes, a mente, né, o neurodesenvolvimento ali, toda a cognição, ela está em processo de transformação até a adolescência. Então, inclusive, eles são muito mais fáceis a se adaptarem com mudanças do que a gente imagina. No momento, pode haver um grande, assim, que eu falo, um boom de situações negativas, choro, irritabilidade e tal, mas pode passar muito mais rápido, inclusive, do que para um adulto. Às vezes o adulto guarda mais rancor, Entendi. sofre mais, fica com um comportamento ruim estendido por mais tempo do que uma criança. Se o casal não vive bem, muitas vezes está juntos, eles estão atrapalhando muito mais o desenvolvimento dessa criança do que se separassem, inclusive. Sim. Então, nós temos que pensar tanto para o lado quanto para o outro, o que é mais benéfico para a saúde mental da criança. Né? Sim. Se a alienação parental ela é altamente prejudicial à criança, ela é uma violência psicológica, e os pais cientes disso agora, eles podem pensar como está sendo a minha comunicação diante dos conflitos que eu passo com o cônjuge ou em qualquer outra situação, como eu estou transmitindo isso para os meus filhos. Sim. Vocês que precisam ter consciência para saber lidar, porque o filho a gente não sabe como ele está interpretando. Com certeza. E podem conversar de forma bastante compreensível, inclusive, porque eles são capazes, sim, de entender, desde que falem a linguagem a cada faixa etária diferente, né? Conversem com carinho, boa elaboração. Ou seja, a partir do momento em que você tem uma discussão, né, com seu ex-companheiro, com sua ex-companheira, o ideal é que vocês tentem tratar isso separado do seu filho, né? Sem que ele veja essa discussão, eventualmente se tiver algum reflexo na vida dele, como uma mudança de residência, ou então uma mudança de escola, algo prático na vida dele, que seja explicado, e aí cada um dos pais explica para tentar introduzir isso na vida dele da forma mais suave possível. O ideal é que a criança não participe, então, da briga do adulto, certo? Isso é demonstrar respeito. A palavra-chave para construção e para a saúde mental nas relações é o respeito. Não é hierarquia. Isso não existe mais, gente. Já foi desconstruído. Respeitar é saber falar isso. Olha, tem uma criança pequena aqui, tem um adolescente aqui. Vamos conversar isso em outro lugar? Sim. Mas para isso a pessoa precisa de um equilíbrio mental muito bom. E uma certa maturidade. E uma certa maturidade. Se não tem, busquem ajuda dos profissionais da saúde, aí, os psicólogos estão aí para isso. Eu não estou falando que todo mundo precisa ser super-herói. Nós não estamos aqui prontos, não nascemos com cartilha, não estamos preparados para lidar, inclusive, com situações que achávamos que iríamos dar conta. Sim. E se preciso for, reconhecer, ter humildade, saber que eu não estou sabendo digerir a situação e orientar. Então, buscar ajuda. Tem. E quando você tem esse tipo de situação, quais são os sinais, os principais sinais de que a criança está passando por algum transtorno? A gente falou sobre essa questão da retidão, né, do bruxismo, esfregar o pé, mas pode também ter alguns outros comportamentos, por exemplo, reflexo na escola, reflexo quando ele está interagindo com uma outra criança, hiperatividades, podem ser algumas? Podem sim. Birras, choros mais frequentes, alterações do sono, terror noturno, queda do rendimento escolar, essa dificuldade, igual eu falei, chamar para fazer alguma coisa, a criança ou adolescente sentem-se desmotivados, alguns estão aflorando algumas outras questões, por exemplo, a compulsão alimentar, a sexualidade, buscas por coisas de formas repetitivas que as pessoas percebem, parecem um bitolamento, e nós temos que ter cuidado com isso. Lendo demais, leitura é ótimo, mas às vezes o filho passa o dia inteiro lendo, outro dia também, gente, está acontecendo alguma coisa ali. Tudo que é em excesso não é saudável também. Criança tem que brincar, né? Tem que ser criança. Tem que ser criança. Né? E é o que a gente está vendo hoje, que um assunto está muito em voga nesse momento que a gente está gravando o podcast, é sobre esses episódios de violência na escola, que a gente vem vendo acontecendo, e também estamos vendo vários episódios de sexualização também. Você acha que isso se deve ao quê? A uma parte mais dentro ou fora de casa que a criança está vendo?
Hoje nós temos as influências, tanto de fatores dentro da casa, as redes sociais, Sim. o que esses filhos estão assistindo e os pais desassistindo os filhos, não estão vendo o que eles estão acessando, então nós temos que manter o cuidado, o diálogo, não é tomar o celular, é conversar, eu preciso saber o que você está vendo para te orientar. Pai, mãe, avós, quem convive, tias, madrinhas, que cuida de crianças e adolescentes, precisam entender da importância da amizade. E não simplesmente retrair essa criança ou adolescente para que ela consiga expressar, falar o que está acontecendo sem medo. Porque quando você repreende, você gera medo, o outro tem uma tendência a fazer coisas por fora e às vezes coisas ilegais ou buscar uma orientação de alguém que não deveria, o risco é muito maior. Com certeza. Tem uma frase que até fala, né? O melhor jeito de se divulgar alguma coisa é proibindo, né? Aí, ó. Então você faz, inclusive, você faz com que o outro aprenda, inclusive, a mentir, burlar, quando você, de imediato, critica ou taxa. Né? A pessoa fica com medo, ela vai começar a se esquivar. Sim, isso que você falou das redes sociais, isso é uma coisa muito forte que a gente vê, né? Até pro adulto isso faz mal, porque a rede social ela tem muito efeito comparativo. Claro que ela tem um lado muito bom, né? A gente está aqui conversando, graças às redes sociais, permitiu que a gente sanasse uma necessidade muito forte do humano, que é a comunicação. O humano precisa do outro, ele precisa comunicar, tá falando, interagindo, faz parte da nossa natureza. Agora, quando a gente vai... Talvez essa comunicação tenha se tornado, de certa forma, tóxica, se você não souber utilizar. Você acha que, puxando esse gancho, teria uma idade para a criança utilizar as redes sociais? Se recomenda até mesmo um certo tempo de utilização? Certas redes são boas, certas redes são ruins? Por exemplo, a gente veio... todas. Eu vejo conteúdo educativo, eu vejo conteúdos bons, mas eu também vejo muito essa parte da sexualização de crianças e adolescentes, né? A gente vê, às vezes, também... essas crianças e adolescentes querendo ter uma vida de adulto, né? Viver com adultos, fazer coisas de adultos e, às vezes, igual a gente estava falando. Meu avô ele falava uma coisa, tem hora para tudo, né? Tem a hora para você brincar, tem a hora para você estudar, tem a hora para você casar, tem a hora para você cuidar da sua família. Então, se você atravessa isso, ele falava que você tem a tendência de querer fazer isso depois. Ou então, você troca o tempo, então você vai querer fazer o que você ia fazer antes, depois e vai invertendo. E, claro, a gente tem toda uma lógica na vida que a gente tem de obedecer. O que você me fala sobre isso? A fala do avô é sabedoria pura, né? Sim. Sabedoria por experiência de vida. Hoje nós sabemos que sim, tem grande influência sobre isso mesmo, impacto, inclusive. Tem a hora certa para tudo, mas se o seu filho já está na idade escolar, por volta de 7 anos, 8, 9, se você oferecer um celular até mesmo por segurança, os pais colocam e falam assim, deixa desligado, se precisar de alguma coisa na escola, me liga. Algumas escolas permitem, outras não, né? Se tiver algum problema, a escola mesmo liga para os pais. Mas se já deram, eles têm grupo de WhatsApp para comentar trabalhos escolares, atividades, ok, desde que seja vigiado, desde que tenha um tempo regrado para fazer o uso, 1 hora de uso, um tempo às vezes um pouquinho mais estendido ou assistido pelos pais. Eles jogam muito, então jogando com quem? Jogam online. Quais são as pessoas que estão influenciando a falar ou terem algum comportamento disfuncional? Eles precisam tomar cuidado com isso. Mas como é que a gente faz? Lúcia, simplesmente entrega o aparelho e pronto? Não. É entregar o aparelho, conversar sobre, deixar o tempo de uso e participar. Não basta estar, às vezes, só do lado. Tem que olhar, conversar, mas igual eu falei, não é com aquela fala autoritária para gerar temor. É com um diálogo constante para mostrar a importância deles e alertá-los. Eu falo assim, não adianta nada você tentar postergar o uso do celular se você não orienta também o seu filho. Então, você deixa para entregar com 14, 15 anos, 16, 18, nos falam inclusive assim, e eu falo, nossa, peraí, mas até que ponto você fala isso, mas não orientou? Até que ponto você proíbe, ele está ficando fora do desenvolvimento de habilidades sociais, porque os colegas estão conversando ali sobre questões da escola e tudo mais. Agora, o problema é, realmente, a criança, muitas vezes, ela não sabe discernir as notícias que chegam. Quem vai orientar isso? Os adultos. Né? O massacre, esse terrorismo que fizeram por causa de algumas situações aí de massacre, foi um terrorismo. Assustou
assustou muitas crianças e adolescentes. Eu recebi no consultório várias naquela semana pedindo urgência, porque o filho não queria ir para a escola. E quando a gente questiona onde foi, como que aconteceu e tal, eles vão começando a entender, faz um sentido e uma lógica, e aí a angústia, o sentimento ruim, o medo, eles desaparecem quando a gente prova por dados concretos, o fato em si, como aconteceu, onde aconteceu, porque é mais difícil acontecer. Foi uma aí eles se exceção, sentem né? mais seguros. Sim. Porque eles têm um acesso, mas eles não estão realmente com a mente preparada para tudo. O adulto deve orientá-lo sempre. Sim, e nesses casos aí que até que a gente teve, as redes sociais também tiveram uma participação nisso quando isso foi divulgado, né? Só que a gente também não pode confundir as coisas, né? Você pode utilizar uma faca para você cortar um alimento, como você pode utilizar uma faca para você matar uma pessoa. Então a culpa não é da faca, a culpa é de quem usa. É de quem usa, né? Como usa. E as implicações disso, né? De quem não Sim. está sendo vigiado, orientado. Sim, percebido. Até porque a criança, adolescente não tem muito discernimento. Ele não sabe o que é bem aquilo. Você vê, quando a gente é adolescente, a gente é cheio de certeza, né? E aí depois passa um tempo, você fala... Será que é bem assim? Desconstrói para reconstruir. A prática de bullying, por exemplo, né? Muitos fazem na escola, entre aspas, parecendo inocente, solta ali uma expressão, mas não é inocente. Ela vem carregada na cultura. E às vezes eles escutam os adultos falarem sobre e chega na escola reproduz de alguma forma. Nós precisamos entender que, diante de qualquer situação dessa, os pais devem psicoeducar, professores psicoeducar e as pessoas que estão próximas ali na rede de suporte, que acompanham crianças e adolescentes também, o tempo todo psicoeducação. Eu costumo falar que pai, mãe, outras pessoas que cuidam de crianças e adolescentes, eles chegam em casa, não deixem de conversar algo que promova psicoeducação e orientação constantemente. Sim, e nessa parte da neuropsicologia e do desenvolvimento cognitivo, o que você recomenda que as mães façam com os filhos para que eles desenvolvam tanto, né, o quociente emocional quanto intelectual, para que trabalhe os dois, para que seja uma pessoa, né, tanto com capacidades ali técnicas e de inteligência, mas também capacidades emocionais, saiba lidar com as situações, saiba diferenciar as coisas, porque é uma coisa que a gente vê essencial, não só, né, na vida pessoal, mas também dentro do trabalho. Às vezes você vai estar com uma pessoa ali que está com um dia ruim, você tem que saber respeitar. Às vezes também, né, sua companheira, seu companheiro, seu pai, sua mãe não vão acordar tão bem, você tem que falar, não, fulano ali hoje, né, dormiu do avesso. Amanhã a gente conversa de novo. O pai ou mãe passando por problemas, né? Sim. Na verdade, eu sempre oriento os pais para psicoeducar os filhos da seguinte forma. Uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o que você sente, outra coisa é o que você se comporta. Tenha isso bem claro. Por exemplo, às vezes você pode pensar algo sobre uma situação, mas não fale, porque se você falar, até que ponto essa fala sua vai gerar um mal-estar? Se você está sentindo um incômodo, raiva, principalmente esses sentimentos que são negativos, né? Raiva, tristeza, medo, escuta alguma coisa que gerou um mal-estar, tentem apenas pensar sem manifestar, sem reagir comportamentalmente. Tentem abaixar principalmente essas emoções que estão em alta para a pessoa conseguir refletir e saber falar de uma forma mais funcional. É interessante ensinar que a gente pode pensar de tudo, mas a gente não deve falar tudo que pensa. E muitas vezes as crianças não têm esse freio. Isso é controle inibitório desenvolvido no córtex pré-frontal, que só amadurece por volta dos 18 anos ou mais. Então as crianças às vezes são impulsivas, os jovens, adolescentes são impulsivos, e é a família que psicoeduca. Pensar pode, o que você imagina que o outro não vê, mas expressar não. Tenha cuidado com as suas palavras principalmente, seja mais gentil, educado e tentem falar para que eles pensem que o outro que eles vão se comunicar é como se fosse uma pessoa sempre muito querida. E quando a gente gosta de alguém, a gente costuma elaborar a nossa fala de uma forma mais interessante, mais amorosa, afetiva. E a gente consegue dar conselhos, inclusive, sem brigar. Então, se a gente pensa nisso sobre o outro, que o outro pensa sempre que é uma pessoa interessante para você saber lidar com situações difíceis, às vezes eles podem sim conversar de uma maneira mais calma, sem brigar, sem exaltar a voz, sem ter movimentos bruscos que trazem um mal-estar na família. Entender que pessoas passam por problema, deixa quietinha, conversa não, afasta. Isso é comportamento saudável, gente, saber respeitar o outro. Nossa, fulano amanheceu com a cara não muito boa hoje.
não conversa muito, fica em silêncio, respeita o tempo, daqui a pouco ele passa. Essas oscilações dos afetos, dos humores, acontecem com todo mundo, saber respeitar também. Né? Isso é importante. Com certeza. E não achar que aquilo é algo que vai atingir essa pessoa. Porque as pessoas têm uma tendência a isso. Se você está mal, é comigo. Né? Sempre a autorreferência, tudo gira em torno de mim ou para mim. E não é assim. E uma coisa que a gente tem que lembrar o pessoal também é que, apesar da gente estar dando essas dicas e falando tudo, é essencial que tenha um profissional também assessorando a pessoa. Porque, assim, a gente fala que de um contexto geral, às vezes pode, claro, conectar com o que você está passando, mas só que cada caso tem várias peculiaridades e tem várias questões específicas de momentos que a pessoa pode ter vivido na vida e de interpretações que ela traz para as coisas por causa dessas memórias que ela tem, que só um profissional, um psicólogo vai conseguir tratar isso aí e vai conseguir trabalhar exatamente, né, o que precisa ser trabalhado ali na sua questão familiar, né? Conta um pouco a respeito dessa questão. É interessante mesmo. Se são memórias de fatos que aconteceram, memórias reais, sim. Se são memórias de situações construídas, então eu estou absorvendo o que o outro me passou, há uma diferença com relação a isso. Os traumas que ficaram, então tem tratamento para trauma específico, a terapia EMDR, por exemplo, hoje é extremamente importante para fazer o alvo, né, no tratamento relacionado às situações difíceis da vida que geraram angústias e que podem impactar, trazer o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, inclusive em situações negativas. Então, a desconstrução, a verificação desses aspectos, de que tipo de memórias, como a pessoa passou a se comportar depois, nós analisamos para fazermos as inferências necessárias para promover a saúde mental. Então, cada caso realmente tem as suas peculiaridades e a gente precisa, o psicólogo preparado, especializado, ele consegue discernir tudo isso para fazer a intervenção. Você falou sobre isso, tem como você mudar a memória da pessoa ou você muda o significado da memória? Como ressignificar a situação. Porque o fato é o fato em si. Aconteceu algo. Agora, como a pessoa interpreta isso é que é o problema. Sim. Então, ela interpreta baseada em quê? Naquilo que eu já ouvi, construir com mais um pedaço de falas dos outros, do que eu idealizei de modo disfuncional, do que eu idealizei de modo funcional, e ressignificar a melhor coisa. Então, a pessoa precisa entender a situação e ainda saber tirar um proveito, ou o que ela aprende com aquilo que aconteceu com ela. Ela não vai fazer algumas coisas do que já viu que foi disfuncional, ela Sim. pode mudar a partir disso. E qual o significado do fato que aconteceu para que traga para ela uma experiência mais funcional e não disfuncional. E às vezes você usa até a hipnose para poder fazer isso? A hipnose, a terapia EMDR também, que trabalha com traumas, ressignificar é importante. Então as pessoas precisam aprender que coisas vão acontecer na vida. O fato em si, ele é isolado. Como eu interpreto, depende de mim, da minha bagagem, do que eu trago de experiência da vida, do que foi reforçado. E isso pode ser mudado quando a gente percebe algo disfuncional nesse processo de entendimento, que vai gerar um mal-estar futuro. Incrível isso. E aí, agora falando um pouco sobre esse aspecto jurídico, você já trabalhou também como psicóloga forense, não já? Também. Uhum. Conta um pouco pra gente. Primeiro a gente vai falar sobre a guarda e depois a gente vai falar sobre alienação parental. Conta um pouco como que é o procedimento do psicólogo forense quando ele vai avaliar a questão da guarda, com quem que a criança vai ficar e até mesmo a convivência, quais são os critérios que vocês utilizam, o que vocês observam, o que tem que estar constando até mesmo naquele papel que vai para o processo. Na verdade, quando chega a esse ponto é porque a situação não está boa. Sim. Nós já temos um adoecimento de crianças e adolescentes por alienação parental. Então, não é um procedimento fácil. A gente pede que o pai seja acompanhado por psicólogo, a mãe também, enquanto nós vamos fazer toda a avaliação neuropsicológica da criança, emocional. E, através dela, é possível verificar se há impactos de aprendizagem, se há mudanças de comportamento, se existe um ali que está impactando mais de forma negativa. E provar isso para a justiça, muitas vezes, o que eu falo, não precisava, né? É uma situação sofrida para todo mundo, mas se chega a esse ponto, nós somos profissionais para isso, nós vamos orientar. Ali nós colocamos sugestões. Às vezes a justiça coloca uma punição para um dos que estão sendo uma multa por algum comportamento, uma multa, né, do alienador no caso. Isso existe. A gente pede promoção de saídas com quem está sendo alienado, a depender da situação em si, do que esteja acontecendo de verdade, porque muitas vezes nós temos casos realmente que não dá
para a criança ficar com um dos pares a princípio, solicitamos um tratamento por um tempo para algum, né? Então, nós respondemos a algumas perguntas ali, né, os quesitos, e colocamos sugestões, inclusive, mas pautadas e com provas através dos instrumentos, observação do comportamento e avaliação clínica daquela criança ou adolescente. Então, é um trabalho bem estruturado, grande, pautado na ciência. Entendi. Que faz todo um sentido e, de fato, vai promover a mudança e ajudar e contribuir com a justiça. Sim, em alguns casos até continua o acompanhamento daquela família, né, para que possa ser tratado e para que a pessoa possa vir a se recuperar daquela situação lesiva ali. Muitas vezes não vai ser o psicólogo forense, né, até pela questão da imparcialidade, mas é feita essa recomendação e, claro, não só nesse caso, né, em outros casos também que você já tenha passado por algum conflito e vê que seu filho está sofrendo alguma situação, é sempre recomendado, tá? Porque, vamos dizer assim, quando você tem uma situação ali de ter que buscar a justiça, você está dando um remédio para uma certa situação fática ali da sua vida. Mas aquela parte psicológica já não é mais com o advogado, aí já vai ser com o psicólogo. E aí vai ser ele que vai conseguir reparar aquilo. E algumas vezes também, né, a gente sempre fala, a vacina é melhor do que o remédio. A gente fala isso aqui vale para o direito, quando você entra com um processo enquanto as coisas estão tranquilas ali no relacionamento, porque igual a gente sempre comenta aí no Instagram, às vezes tá tudo bem, mas aí entra uma outra pessoa na vida daquele pai e aí já não tá mais tão tudo bem. Então, claro, se você tomar uma medida de precaver, tanto na área jurídica quanto na área da saúde mental, com certeza você vai ter resultados muito melhores e você vai evitar um trauma muito maior, não é? É isso mesmo. Extremamente importante. Ainda bem que existe o trabalho em comunhão, em prol de quê? Principalmente das crianças e adolescentes, promovendo a saúde mental delas. Sim. E que os pais sejam também assistidos. E que aceitem a assistência, porque muitas vezes nós temos resistências. A gente passa por tudo isso. Convencê-los a tratar, o porquê de tratar, porque costuma falar assim, não, eu não tenho nada. Mas não é a questão de ter nada, é a questão de que é um momento que a gente precisa estruturar algo novo na vida de todo mundo, porque é um momento novo, não esperado quando você casa, não esperado às vezes quando você tem um filho e mora junto, né? E pode acontecer com qualquer um. O primeiro passo para você ser ajudado é você querer ajuda, né? Isso mesmo. Porque se você não aceitar, não tem o que te cura. Ali. E muitas vezes nem é o pai ou a mãe, os próprios outros membros da família falam. Sim. E costumam falar mal de um para o outro e vice-versa, e isso não é interessante. Então, quando pedimos maturidade sobre essas situações, é refletir sobre tudo isso. O que os avós estão falando, tios, vizinhos, enfim. Não deixem falar mal do outro para essa criança ou adolescente, né? Ela tem uma construção, ao longo do tempo ela vai conhecer esses pais, ela vai entender como eles funcionam. Sim. E estragar isso em um tempo não necessário é trazer um dano, às vezes, irreparável. Sim. Vou trazer algumas perguntas que o pessoal fez aqui. Vou trazer 3 perguntas que o pessoal fez para a doutora responder. Pergunta da Débora Furtado. O pai dos meus filhos pega eles uma vez a cada 15 dias, pega às 20 horas e devolve às 13 horas. Queria dividir uma semana para cada um dos pais. Não tem um dia certo para pegar. O que você recomenda que a gente faça nesse caso? Não tem um dia certo para pegar? Isso, exatamente. Ele pega uma vez a cada 15 dias às 8 da noite e entrega a criança de volta 1h da tarde do outro dia. Ela queria dividir uma semana para cada um, pois o pai não tem um dia certo para poder pegar. Uma coisa, inclusive a gente pode puxar. Você pode responder para ela. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, né? Inclusive em relação à questão da guarda alternada, apesar da gente não ter essa previsão legal dentro do ordenamento jurídico, dentro das leis brasileiras, é possível. Os juízes já determinam, a gente tem pessoas que isso funciona. Eu só recomendo que isso seja feito, e a doutora vai até explicar melhor o porquê, que isso seja feito com uma idade mais avançada. Porque, às vezes, se a criança for jovem demais, ela não cria uma referência de lar. E ela fica naquele ping-pong. Você queria ficar trocando de casa toda semana? Né? Imagina uma criança. Então, às vezes, quando é um adolescente, quando já pode ser até mesmo no início da fase da adolescência, né? Já absorve isso melhor, porque já não é mais
vamos dizer assim, já não é mais uma pessoa tão em branco, ela já preencheu com algumas informações, mas a doutora vai falar um pouco mais sobre o reflexo disso e como que isso afeta dentro da formação da pessoa. É interessante essa questão aí de estipular, né, uma semana com outra, que seria melhor. O que nós devemos verificar é o seguinte: até que ponto você colocar, entre aspas, como uma surpresa para a criança, vem o dia que der para pegar, isso aí vai gerar aumento de ansiedade. Porque ela não sabe, às vezes ela preparou alguma coisa, eu tenho visita com os coleguinhas hoje, eu tenho um evento na escola e de repente o pai chega para buscar. Então, assim, o que não é preparado, é improvisado, às vezes pode contribuir para um aumento de ansiedade. Quando a gente tem uma vida, principalmente na infância, que precisa ser estruturada, com afazeres em horários específicos, nós estamos promovendo uma sensação de segurança, de que há uma estrutura, há um eixo, há uma lógica. Isso promove também, igual eu falo, o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é o que a gente chama de agenda interna e bom funcionamento executivo. Saber estruturar, alinhar, ajustar, criar expectativas, objetivos em prol de, tudo programado. Quando fica muito desprogramado, nós podemos, inclusive, atrapalhar esse desenvolvimento neurocognitivo. Seria bom uma situação mais estruturada mesmo. Sim, e uma coisa que a gente sempre fala aqui é o seguinte, pode ser que o seu problema não seja um problema de convivência. É claro que a gente tem que observar o que é melhor para você e para a sua realidade, né? Às vezes você está falando assim, mas aí eu não tenho tempo de cuidar de mim, eu não tenho tempo de estar com meu filho, mas o que pode estar acontecendo? Talvez você não precise de que seja ampliada a convivência com o pai. Talvez você precise que ele pague um valor maior de pensão, por exemplo, porque aí você vai conseguir contratar uma pessoa para cuidar do seu filho enquanto você está resolvendo alguma questão pessoal, enquanto você precisa trabalhar. Então, você tem que ver realmente se isso é o melhor para o seu filho e, claro, também atende suas necessidades, as necessidades do pai. É bem possível, sim, né? E às vezes pode ser até mesmo um anseio do pai. A gente estava falando até disso hoje mais cedo no Instagram, que é ter uma convivência mais real com o filho. Às vezes pegar no final de semana, fica aquela convivência artificial, pega o menino todo arrumado e aí fala, não é meu filho. E aí a gente até fez uma sugestão hoje mais cedo em uma publicação, falando, então pega na escola, porque ali ele é criança, né? Ali ele grita, quer contar do dia, conta da confusão. E aí a pessoa consegue ter esse contato mais próximo, ver quem são os amiguinhos, o que ele enxerga de cada coisa, né? É uma forma interessante. Você tem alguma outra sugestão? Super interessante, porque aí nós não temos uma cena armada, montada. Sim. Nós temos a realidade, né? O dia a dia, lidando com todos os tipos de situações e emoções envolvidas. Esse é importante. Às vezes o momento de ida com o pai é um momento montado, não é uma coisa que a criança sinta ou o adolescente que faz parte da vida dele e realmente fica um pouco estranho. Vai acabar fazendo o quê? Desmotivando. Eles se sentem desmotivados a terem esse encontro, inclusive. Tem uns que começam a rejeitar. Sim. Tá chegando o dia de ir com o pai. Não quero não. Tá chegando o dia de ir com a mãe. Não quero não. Então, peraí. O que tem atrás desse dizer? O não querer. O que está acontecendo ali que não está sendo atrativo? Excelente. Geralmente é o quê? Como que você busca isso? Saber a raiz disso. Porque tem muito caso. Fala, não quero ver meu pai, eu não quero ir, que saco. Geralmente, por que isso se dá? Quando a gente verifica nas psicoterapias, a falta da assistência, a falta da atenção voltada especificamente para esse filho. Porque, gente, se destinou um tempo para esse filho e vai jogar bola, vai assistir televisão, vai mexer no celular, deixa simplesmente com os outros da casa para cuidarem, não estão prestando assistência do jeito que queria. Não estão sabendo criar o vínculo afetivo, não estão sabendo construir uma relação saudável com os seus filhos, a conexão. Quando temos conexão, a gente compreende o outro, sorri junto, entende expressões, recebe de modo agradável, respeita, acolhe. Isso é conexão. Se não sabem fazer conexão, o que as crianças vão fazer? Não tem um bom afeto, elas vão esquivar, rejeitar. E evitar. Perfeito. Agora uma pergunta da Ale Martelo. Meu filho tem 3 aninhos e a avó paterna fica pedindo para chamar ela de mãe. Meu filho chega em casa e não quer me abraçar. Como fazer? Opa, nós temos uma questão aí agora dos papéis e representações sociais de cada um. Mãe é mãe, a mãe que é mãe deve ser chamada de mãe, a avó é sempre a avó. Não vamos atravessar esses papéis e representações sociais. Isso pode gerar
uma desconstrução, uma distorção do entendimento dessa criança sobre essas funções, atrapalhar na criação, no entendimento de leis e regras. Nós podemos ter prejuízo, igual eu falo, sempre futuro, questão de entender o outro, a situação e posicionamento de cada um. Então, vamos respeitar. Mãe é que é mãe, avó é avó, tia é tia. Vamos nomear todo mundo conforme as suas funções e representações sociais. Com certeza. E a terceira pergunta que eu tenho, eu vou deixar o nome da pessoa sem ser revelado, porque ela me pediu isso. Certo. Foi uma pergunta que foi feita ontem, eu comentei com a pessoa que a gente teria esse episódio aqui do podcast, e ela estava passando por uma situação de abuso com a filha, no caso, né? A filha tem 4 anos. Ela suspeita que houve um abuso por parte do pai. Hoje o pai está entrando com uma ação de guarda, e eu queria saber o que você recomenda. É possível? E ela tem algumas provas, só que seria possível verificar isso através de uma conversa de um psicólogo, por ser uma criança de uma idade, né, tão jovem, né? Quando nós temos situações de abuso, e eu vou falar para vocês, levem depressa a criança para ser ouvido pelo profissional psicólogo. Por quê? Eles estão mais limpos e não contaminados pelos comentários das pessoas ao redor. Então, nós vamos conseguir pegar a fala mais limpa, não contaminada. Se a gente deixa, quanto mais tempo vocês deixam para buscar esse profissional, pode acontecer falas contaminadas, imagens criadas, inclusive irreais, que eles vão reproduzir. É fácil, Adelúcia, identificar e está tendo uma reprodução, uma fala real? Em muitos momentos, sim. É fácil para o profissional especialista conseguir identificar. Mas, mesmo assim, o quanto antes, melhor. A criança deve ser ouvida, principalmente, nós vamos enxergar o quê? Se há um mal-estar da criança quando você fala o nome da pessoa, é um sinal. Sim. Se há uma rejeição da criança ou adolescente quando você fala da pessoa, para deixar essa criança com a pessoa. Então, são expressões gestuais, faciais e do próprio comportamento. Afastamento, tentativa de esquiva, igual eu falei, mudança de comportamento no meio escolar, mudança de comportamento em casa. Porque quando nós temos um problema, ele vai refletir em algum dos meios de convivência daquela criança, onde ela frequenta, ou adolescente. É fácil a gente verificar se tem ou não um mal-estar. Diante disso, quando aparece, aí a gente levanta a hipótese suspeita e tenta fazer, às vezes, o afastamento dessa pessoa por um tempo, para ver se essa criança ou adolescente vai refletir sobre a situação, se vai promover alguma mudança, ou às vezes uma reinserção desse contato com cuidado, por mais que a gente não tenha as provas concretas. Sim. É possível verificar alguns tipos, sim, através de desenhos, expressões de conduta na brincadeira. Sim. Nós conseguimos identificar assim, realmente teve alguma coisa mesmo, gente, e aí vamos tomar as devidas providências. E o abusador consegue identificar também uma pessoa que tem tendência a cometer abusos? A pessoa que comete o abuso, geralmente ela está próxima, né? Muitas vezes a gente fala assim, não é alguém de fora, é alguém que convive do dia a dia. E muitas vezes, o que eu acho estranho nos comportamentos de adultos com crianças é ficar colocando criança no colo, ficar apertando bochecha, fazendo muita cosquinha, essas brincadeiras, essas coisas assim de muito toque. Sim. Isso não é interessante. Né? Deixa para o pai ou para a mãe, e assim mesmo, quando for uma pessoa de fora, é melhor evitar, gente. Tem outras formas de a gente brincar e demonstrar afeto, porque a maioria dos abusos eles acontecem dessa forma. Ou não deixar a criança sozinha com né? Sim. E nem com outras crianças. Sim, é risco, bom, né? ser as brincadeiras, o momento ser na presença de alguma outra pessoa também. Então, a gente evita esses tipos de condutas. O abusador, geralmente, ele tem um perfil, ou ele é muito doce com crianças, ou ele é hostil com adultos. Muitas vezes as pessoas nem acreditam que foi tal pessoa que cometeu isso, mas em conversas, muitas vezes a gente consegue identificar alguns traços que podem, sim, apontar e que possamos fazer algum tipo de intervenção. Perfeito. E deixa eu te falar, agora eu quero que você dê uma dica para os nossos ouvintes, primeiro como autoridade, como psicóloga e com toda a formação que você tem, alguma dica de criação, né, alguma dica de convívio, alguma dica que possa ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. Criar filhos, ninguém nasce com receita, a gente aprende na convivência, cada um é diferente do outro, então
uma regra, algo que se adotou para um, nem sempre vai servir para o outro. É uma construção constante. Nós precisamos ser receptivos, acolhedores, amáveis, cuidado nas falas, trato das palavras, sempre com educação, com respeito, nada de gritar, principalmente não bater. Ninguém educa filhos, adolescentes, batendo. Isso é um descontrole do adulto. Eu sempre falo isso. Bateu, quem está errado é que foi quem bateu. Né? Nós temos como conversar, falar. Se você não está equilibrado o suficiente para falar naquele momento, afaste. Fala que está afastando. Olha, você me irritou, eu vou afastar de você. Gente, expressem as emoções e os pensamentos. Isso pode. Agora, o que é feio, né? O que não é funcional é gritar e bater. Isso é totalmente disfuncional. Isso é anti-educação. Isso não psicoeduca ninguém. Então, às vezes, você está preparado, conversa, deixa para conversar em outro momento. Nós somos dotados de cognição, a gente compreende situações. Às vezes não estamos prontos no momento, deixe para depois. Eu não tenho condições de falar, peça um outro. Que a criança ou adolescente confie para conversar para você. Fala que você não está pronto nesse momento para conversar. Ou seja, primeiro lugar, como eu já disse, respeito, trato com palavras, carinho sempre. E lembrando, estão os dois em construção o tempo todo. Não existe ninguém melhor que o outro nessa situação. É uma construção constante. E agora, para a gente finalizar, como Aldelúcia mãe, qual experiência, mensagem ou então qualquer tipo de dica que você queira deixar para a nossa audiência, qual seria a sua mensagem final? Como mãe, a gente tem uma ideia assim, de que nós vamos traçar o caminho para os filhos, que nós vamos educar nossos filhos e que eles vão ser exatamente aquilo que a gente pensa, ilusão. Nós vamos conduzir nossos filhos como a gente acredita, sabendo acolher e respeitar, lógico, mas nem sempre eles vão ser aquilo que a gente pensa e isso não pode gerar culpa. Porque muitas mães falam assim, meu filho não fez o que eu queria, não está se comportando do jeito que eu queria, pode ser uma fase da vida, eles mudam constantemente. Gente, não há nada fixo, definitivo, rígido, nós mudamos constantemente. Então, aceitem os seus filhos como eles são. Aceitem que o processo que vocês fazem com um pode ser diferente para o outro e principalmente aquilo que você aprendeu lá atrás não serve para agora. Nós estamos evoluindo, a sociedade evolui, o meio evolui, os aparelhos, tecnologias, a educação, a ciência. Não dá para falar com o filho assim, na minha época, eu acho isso assim, de uma forma tão desagradável para o adolescente que escuta, a criança ou até mesmo um filho adulto. Na minha época não tinha isso, por isso que era assim. Não nem isso, gente. Isso foi desconstruído. Para, isso é um mito. Tudo mudou, nós precisamos evoluir constantemente e retirem a culpa. Se vocês dão carinho, afeto, podem promover educação para os filhos, saúde, uma religião, uma crença, enfim, promovam. Mas não criem expectativas. Eles vão ser o que eles precisam ser. Se vocês fizeram uma boa base, não se culpem depois. E aceitem. Muitas vezes, sabe por quê? Os filhos, do jeito que eles vão aparecer mais à frente, falar coisas com vocês, vocês vão aprender com eles. É a troca extremamente necessária para a evolução de todos. É um processo. Maravilhoso. E eu quero dizer eu vou deixar 3 livros para vocês. Claro. Pode, gente. Que eu recomendo muito em psicoterapias para os pais que estão em processo de separação ou com alguns conflitos. Eu até anotei aqui. Quando os pais se separam, da Emily Menendez, é um livro extremamente importante. Dá para ler para crianças e adolescentes, inclusive os adultos, para interagirem sobre. São temáticas importantes para lidar com os afetos, pensamentos, enfim. Outro, Separação Saudável, Filhos Saudáveis, da Anne, muito interessante também, eu gosto, porque ela traz, a Anne Acevedo, viu? Ela traz questões importantes do momento dos pais pensarem de modo saudável, lembrando que existe aquele outro que eu preciso ter cuidado com ele para expressar meus sentimentos, e meus pais se separaram e agora. Então, da Regina Lopes, e ele é muito bom, tá? Porque tem questões, são 50 questões ali que geralmente filhos perguntam, adolescentes perguntam, pais perguntam e já tem umas respostas. Então, auxilia e ajuda muito. Maravilha. Deixe seu perfil também aí pro pessoal te seguir. Aldelúcia Castro, né, igual você falou, psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta cognitivo comportamental, psicopedagoga, reabilitadora cognitiva e comportamental, enfim, são N especializações, até mesmo porque são 21 anos de profissão. Tenho perfil no Instagram, Aldelúcia Castro. Neuropsicóloga. Estou à disposição, deixe perguntas ali no direct, eu respondo. Se quiser fazer uma consulta à distância com você, alguém de outro lugar do Brasil, é possível, não é? É possível, eu atendo na modalidade online
Maravilha. Atendo também particulares. Se acessarem presenciais, se acessarem lá o perfil no Instagram, tem meus contatos, telefone. Estou à disposição. Tô falando assim, agora como um paciente da doutora, fez diferença para mim. Eu acho que com certeza vai fazer sentido para você também. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer. Foi excelente o episódio. Eu acho que trouxe muita coisa prática e também, assim, vivências, situações que as pessoas passam no dia a dia quando estão em situações de conflito, ou então mesmo quando não estão em situações de conflitos, quando estão vivendo a vida mesmo, né? Porque é a criação do filho, como a gente falou, nasce a mãe, nasce o filho. Espero que vocês tenham gostado. Viu, doutor? Um prazer. Quero te agradecer demais. Agradeço por esse momento. Eu fico muito feliz com a partilha de conhecimentos, levando conhecimento às outras pessoas. Nós estamos sempre à disposição. Obrigado, gente. Um abraço.